Olá, eu sou a Valéria e esse é o canal Astro Brilhar. Vim fazer uma leitura de tarô muito especial para você, librianos e librianas, nesse mês de março. Vamos ver o que o tarô tem para falar das energias, as frequências, as possibilidades, os desafios para esse mês de março. Tá valendo para quem tem Sol, Lua, Vênus ou ascendente no signo de Libra. Tá bom? Coloca a sua intenção para que as energias, as frequências sejam enviadas diretamente naquilo que você precisa ouvir. É uma leitura intuitiva, então pega aquilo que se encaixa, que se enquadra no seu contexto de vida. O que não fizer sentido, solta que é para outra pessoa, tá bom? Então vamos lá, librianos. O que o tarot tem para falar para vocês nesse mês de março? Eu vou falar sobre amor e relacionamento, dinheiro e trabalho e um conselho espiritual, que é o que o pessoal mais me pede nas leituras de tarô. Se você quiser uma leitura na sua energia, eu vou deixar o meu contato para leitura de tarô particular no link, o link na descrição e no comentário fixado, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui primeiro amor e relacionamento, 5 de bastões. Com 7 de bastões, o que tá acontecendo aí, librianos? Vamos ver que o tarô vai me contar, viu? Tarô vai me contar. E a justiça, tarô vai me contar, hein, librianos? O que tá acontecendo aí? Vamos ver aí, trabalho e dinheiro. Saiu aqui a Rainha de Copas, com 8 de espadas na luz. E o eremita, librianos, olha... Tarô tá pedindo aí algumas coisas de vocês, daqui a pouco a gente vai entender melhor. E conselho da espiritualidade, 4 de pentáculos, com 7 de espadas e 5 de espadas. Nossa, librianos, o negócio tá forte aí para março para vocês. Vamos lá então, vamos entender melhor o que tudo isso quer dizer. Então, amor e relacionamentos, veio aqui um 5 de bastões. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo librianos querendo construir, querendo aí, com muito desejo, sabe, de conhecer alguém novo ou de melhorar o relacionamento. Eu vejo aqui librianos que passaram ou estão passando por alguns conflitos, algumas dificuldades nessa questão de amor e relacionamento, e esse desejo de mudança, esse desejo aí de construir algo novo, algo não digo que seja novo, eu vejo uma energia assim de construção, sabe? Se a relação não tá tão boa, eu vejo vocês querendo construir algo melhor nesse relacionamento. Se tá tendo muita confusão, eu vejo vocês querendo mudar essa situação, sabe? E se tem librianos e librianas que estão sozinhos, eu vejo vocês querendo ir em busca, sabe? Eu vejo movimento. Se vocês não estão querendo esse movimento, não estão com coragem de dar esse movimento, o tarot tá falando assim, olha, se movimenta esse mês de março nessas questões de amor e relacionamento, porque vem mudanças. O 5 ele tá muito relacionado a mudanças, tá? Mas tem um desejo, né? Esse naipe de bastões, ele fala muito da vontade, sabe? De querer. Então pode ser que vocês não estejam com coragem para alguns. Agora tem alguns outros librianos que estão com essa coragem. Então invista nisso, porque eu vejo um movimento aqui no mês de março nessas questões. E confirma para mim com esse 7 de bastões. Esse 7 de bastões confirma esse movimento que acontece agora no mês de março para vocês, namoro e relacionamento. E aí você adequa o seu contexto de vida. Se você já tá no relacionamento, eu vejo algo mudando. Se vocês andam muito brigando, sabe? Ai, Valéria, eu e meu marido, eu e meu namorado, eu e meu noivo, a gente tá brigando muito. Pode ser por interferências de pessoas externas, tá? Mas esse 7 de bastões, ele veio como luz, então se vem alguém aí incomodando, enchendo o saco, azucrinando vocês enquanto casal, um mês que tá propício para vocês colocar um EPA nesse pessoal aí, nessa pessoa, porque eu vejo essa energia aqui com esse 7 de bastões, e você colocar um EPA e vocês dois fortalecerem a relação, fortalecerem o relacionamento e falando assim, olha, a gente tá bem do jeito que a gente tá, sabe, não se mete na nossa vida, segue em frente, porque a gente tá bem do jeito que a gente tá. Se vocês não estão bem do jeito que vocês estão, então aí vocês ouvem o conselho externo, tá? Porque também a gente não pode ficar sustentando um relacionamento que não tá bom. Então para e pensa, librianos e librianas, essa relação, a gente tá bem um com o outro? Estamos bem. Então o externo é só barulho. Agora,
Para e pensa, ai não, eu não tô bem, eu não tô feliz, eu não tô satisfeita, eu não tô satisfeito. Então escute o conselho que alguém possa estar te dando, porque eu vejo uma mudança e eu vejo vocês com muita vontade de mudança mesmo nessa questão de amor e relacionamento. Ah, tô sozinha, tô sozinho. Eu vejo você sendo vista esse mês, tá? Mas também se permita, não ignore as possibilidades, experimente, conheça as pessoas novas que possam surgir para vocês, tá bom? Dê essa oportunidade de conhecer, pelo menos, tá? Não rejeite já de cara, sabe? Dá uma chance, vamos conhecer, vamos bater um papo. Ai, nossa, não rolou, não gostei. Então, libera, a fila anda, entendeu? Mas se permita, tá? Não se coloque muito fechado esse mês de março. Aí, como sombra, veio a justiça para vocês, librianos e librianas. Então, eu vejo aqui e veio como sombra. Então, é um momento importante para vocês tomarem cuidado com as suas decisões nesse campo de amor e relacionamento, sabe? Porque eu vejo uma energia aqui de conflito, vejo, tá? Junto com essa justiça, vejo sim uma energia de conflito. Então, toma cuidado para não se meter, e ela veio como sombra. E a justiça como sombra é você não ser justo, sabe? Você não ser justa, é você agir por impulso, tomar decisões por impulso, até uma decisões um tanto agressivas também podem vir. Então tome cuidado com essas questões esse mês de março, tá, librianos e librianas? Se você tá com conflitos, dificuldades no relacionamento, não é através da grosseria, da impulsividade, do nervosismo que as coisas vão ser resolvidas. Pelo contrário, vai ser o que? Através do controle emocional, do controle mental, buscando forças também na justiça divina. Se tem librianos com questões de justiça relacionado a amor e relacionamento, a relações, eu não vejo saindo alguma coisa ainda esse mês de março, tá? Porque ela veio como sombra. Então eu vejo que em março não se resolve alguma coisa relacionada à justiça, se é um divórcio, alguma coisa nesse sentido, eu não vejo resolvendo ainda nesse mês de março, tá, librianos? Adeque aí ao seu contexto de vida. Eu vejo tudo isso aqui nessa leitura de tarô. Muita coisa, né? Muitas possibilidades que podem acontecer, porque é uma leitura geral. Se você quiser uma leitura na sua energia, meu contato está aí para uma leitura particular. Vamos ver agora trabalho e financeiro e profissional, o que o tarot tem para falar para vocês, librianos e librianas. Rainha de Copas, tá? Então eu vejo aí um mês para o tarô falando para vocês, librianos e librianas, terem muito controle. Mais aqui uma energia, né? Saiu para os cancerianos também um rei. Sempre que sai a corte, a monarquia na leitura do tarô, o tarô é porque ele está pedindo para vocês terem assim mais controle, mais autonomia, mais autoridade sobre si mesmo nesses aspectos. Aqui a gente está falando de copas, então está falando de um controle emocional, mas sem perder a sua sensibilidade, que é o que a rainha tem, né? A rainha ela tem muito controle emocional, mas ela tem com muita sensibilidade. A gente está falando da parte do profissional, tá? E veio aqui junto com essa rainha, veio o 8 de espadas. E esse 8 de espadas é muito interessante, porque o 8 de espadas, ele fala, ele como luz aqui para vocês, librianos, ele fala que tem coisas nessa parte profissional, tem situações que você talvez esteja passando e não sabe como que vai resolver, entendeu? Só que esse 8 de espadas como luz, eu vejo que assim, a resolução ela tá na sua frente, mas você só precisa mudar um pouco a sua perspectiva. E junto com essa rainha de copas, é você mudar a sua perspectiva, ouvindo a sua intuição, ouvindo a... Sabe assim, por exemplo, você está numa situação, vamos supor que você está desempregado, libriano e libriana, e você fala, olha, eu não sei mais o que fazer, porque as contas não param de chegar e eu não consigo arrumar um trabalho. Eu estou ficando desesperada, eu estou ficando desesperada. Esse 8 de espadas, ele traz um pouco dessa energia, apesar que ele está na luz, mas ele traz essa frequência. Estou dando um exemplo hipotético. Só que, se você se polariza na preocupação, você não consegue toda essa sensibilidade, esse controle emocional que essa rainha traz. E a emoção desestabilizada, elas não nos permite enxergar soluções.
Quando a emoção está desestabilizada, a gente não consegue deixar que as ideias criativas desçam para a gente. Então é como se a gente colocasse mesmo essa venda e não consegue ter ideias, não consegue ter soluções. Então o que o tarot está pedindo para vocês, librianos e librianas? Adequa aí ao seu contexto de vida. Independente da situação profissional financeira que você esteja passando. Vamos supor que você está numa situação muito boa, ok, nutre isso, porque essa rainha também ela é a nutridora, né, das emoções, nutre isso, mas mesmo assim, tem ideias novas, tem possibilidades novas que você não estava enxergando, mas que a probabilidade de você começar a enxergar esse mês está muito grande, porque veio como luz, veio como positivo, tá? Então é como se tivesse um campo de ideias prontinho para descer para você através da sua intuição e você não estava conseguindo deixar isso acontecer. Mas agora a possibilidade de que você tenha novas ideias, que você esteja mais criativa, que você esteja mais receptiva em coisas novas para você, através da sua sensibilidade, da sua intuição, você transformar isso em possibilidades de ganho financeiro, de arrumar uma oportunidade de trabalho, de arrumar uma melhoria no seu trabalho, tá muito grande. E aí veio como sombra o eremita. Esse eremita como sombra aqui, junto com essa rainha, junto com esse 8 de copas, ele tá reafirmando isso, só que eremita é um arcano maior. Então o tarot tá falando assim, librianos e librianas. Nessa parte profissional, outra coisa que veio aqui para mim é assim, eu tô bem do jeito que eu tô, eu não quero mexer, não mexe com o que tá quieto, eu tô numa situação de conforto, do jeito que tá bom, a minha quantidade de clientes tá boa, minha quantidade de trabalho tá boa, não tô querendo expandir. Mas o tarot tá falando assim, olha, tem oportunidade de expansão para você nesse mês de março. Só que você tem que se permitir sair desse casulo que você se colocou, tá? Porque veio como sombra o eremita. Então, às vezes, eu tô vendo aqui que tem librianos e librianas que estão muito fechados a novas oportunidades, que elas estão batendo para você na sua porta e você não tá querendo ver, tá? Então, librianos e librianas, se permita ver o novo. Outra questão também, eu vejo aqui librianos e librianas que pode estar no momento em que não sabe o que é da vida. Eu não sei o que eu quero profissionalmente, eu não quero mais continuar nesse trabalho, mas eu também não sei do que eu quero trabalhar. Eu tô desempregado, mas eu também não tô sabendo aonde direcionar a minha energia para conseguir um novo trabalho. Vejo alguns librianos perdidos nesse sentido. Por quê? Porque não está fazendo esse trabalho de olhar para dentro, porque veio como sombra esse eremita. Então você precisa olhar para dentro esse mês de março, librianos e librianas, e entender qual é o seu propósito profissional, entender qual que é o seu propósito financeiro de mudança de vida nas questões financeiras. Tá tudo bem. Mas assim, eu vejo oportunidades surgindo, uma necessidade, sabe, de você ver as coisas diferentes. Eu vejo uma necessidade de você se permitir ao novo. E você vai fazer isso através do quê? Olhar para dentro com muita sensibilidade e se permitindo que ideias novas, perspectivas novas cheguem para você, tá bom? Essa carta da Rainha de Copas com esse 8 de bastões, de espadas, eu vejo também uma necessidade, porque, de novo aqui, a parte profissional e financeira está muito ligada com o poder de manifestação e tudo mais. E o 8 é um número de manifestação, é um número de poder pessoal e de construção. Então, o que eu vejo o tarot falando aqui para vocês, librianos? Que esse mês de março, vocês têm que estar com os seus sentimentos, os seus pensamentos muito organizados naquilo que vocês querem para a vida de vocês, para que vocês consigam melhorar o seu poder de manifestação. Eu vejo essa necessidade de melhora, tá? E eu vejo a possibilidade aberta, porque tá como luz, mas vai depender muito do seu controle emocional, da sua sensibilidade emocional, tá? E também a sua permissão de olhar para dentro e identificar, reconhecer o que você quer de verdade para sua vida e se permitir viver isso, sabe? Se permitir. Eu vejo aqui, veio muito essa energia assim, olha, librianos e librianas precisando se permitir o crescimento, sabe? Se permitir a expansão, se permitir conquistar coisas novas. Eu vejo muito essa necessidade de permissão, tá bom? E é você que dá. Valéria, mas como assim dar permissão? Eu me permito ser rica, mas próspera, abundante. Será? Porque dentro da gente, a gente mantém crenças. Esse 8 aqui de espadas como luz,
ele fala para mim que tem alguns librianos e librianas que está preso a crenças, mas que agora as energias estão favoráveis para você se libertar dessas crenças. Crenças de ter medo de crescimento, crenças. Como que você identifica que você está com uma crença negativa em relação ao dinheiro? Crenças, em geral, elas nos limitam. É você achar que você, vamos supor, você é de uma família onde ninguém conseguiu chegar num cargo de gestão, alguma coisa assim, adeque aí no seu contexto de vida. Pense alguma coisa que no seu ambiente familiar ninguém conseguiu conquistar, mas que você vê que você tem possibilidade de conquistar, adeque aí. Vamos supor que na sua família ninguém fez faculdade e você é uma pessoa que foi lá e fez faculdade. Então você extrapolou do que a sua família fez. Só que você acha inconscientemente que você não poderia superar eles. Porque aí você está abandonando eles. Inconscientemente pode existir essa crença. Então, o que você tem que fazer esse mês, Libriano e Libriana? É se permitir. Eu posso sim. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou me formar, eu vou ser uma pessoa graduada, mesmo que os meus pais, que os meus avós, que os meus irmãos, que os meus tios não tenham sido, eu vou ser, porque eu vou abrir esse caminho, eu vou desbravar esse caminho para minha família, para os meus descendentes, enfim, você vai fazer esse trabalho de desbravar essa mudança e você se permite a isso. E aí, tudo que vir em questão, em acréscimo a isso, você recebe com o seu merecimento interno, o seu merecimento próprio. Eu vejo essa necessidade dos librianos fazer esse trabalho. Eu espero que você tenha entendido, né? Mas é isso que chegou aqui para vocês, tá bom? Conselho espiritual agora. Vamos lá que esse vídeo tá ficando muito longo. Saiu aqui para vocês um 4 de pentáculos, confirmando tudo aquilo que eu já tava falando ali na parte de trabalho, mas a gente vai entender melhor. Com o 7 de espadas, com o 5 de espadas. Olha que interessante, porque a gente tava falando do 8 de espadas ali, da questão de crenças, com tudo aquilo que chegou aqui para falar para vocês. Esse 4 de pentáculos, como conselho espiritual, é aqui a espiritualidade falando assim, olha, você tá segurando muito Libra, tá segurando muito Librianos, vocês precisam se permitir a expandir, pode ser que vocês estejam apegados a alguma coisa, pode ser que vocês estejam se mantendo numa zona de conforto, pode ser que tenha librianos que estejam muito avoados e tá precisando se aterrar um pouco, colocar os pés no chão, avoados no sentido assim, de não ter meta, de não ter propósito, de não ter uma decisão, de não saber para que caminho vai, não tem aquele ditado lá que quando não se sabe o caminho, qualquer caminho serve. Eu vejo a espiritualidade falando para vocês esse mês aqui, Libra, colocar os pés no chão, ter um direcionamento, saber o que vocês querem, e veio 2 cartas do naipe de espadas aqui, como luz e como sombra, confirmando essa questão que eu acabei de falar lá na parte de trabalho e financeiro, das crenças, né, do mental que está precisando ser trabalhado. Esse 7 de espadas, como luz dessa leitura, ele fala para mim aqui, ele confirma essa questão de crenças, ele confirma que você precisa mudar as suas crenças. Esse 7 de espadas, geralmente a gente fala que pode ser intrigas, que pode ser fofocas, mas ele veio como luz aqui. Então eu vejo o tarô falando para vocês, librianos, uma necessidade de, nesse mês, você usar a sua astúcia, a sua sagacidade, sabe porque Libra é um signo do elemento ar, então o pensamento é algo muito forte. E os librianos, eles são regidos por Vênus. Geralmente os librianos, eles se comunicam muito, eles conversam muito, eles fazem amizade com muita facilidade, eles têm muitos amigos, os amigos gostam muito deles. Geralmente libriano tem toda essa energia, essa frequência. E esse 7 de espadas, ele fala o quê? Você é uma pessoa que você pode ter uma rede de contatos muito grande, mas que você tem que ser mais íntegro em você mesmo. Como assim? Não dar, porque ele veio como luz, tá? Não dar ouvido ao que os outros falam sem antes validar em você. Então vamos supor, alguém deu uma ideia para fazer alguma coisa, você pega, opa, essa ideia pode ser boa, mas vai valer a pena para mim? Não gaste sua energia naquilo que não vale a pena, sabe? Não compre ideias de outras pessoas.
Pega as suas ideias e coloque elas em prática, com toda a sua energia, com a sua inteligência, com a sua esperteza, tá? Eu vejo o tarô falando isso com esse 7 de espadas na luz. Porque veio aqui como sombra o 5 de espadas. O 5 de espadas fala justamente sobre você ficar muito preocupado, que, ó, com dor de cabeça, porque você ficou comprando ideia de outras pessoas, ficou sendo influenciado por outras pessoas, pode ser também librianos que estejam com medo de alguma coisa, e esse medo pode te paralisar, porque veio aqui a carta quis até fugir de minha carta quis. Você pode estar com medo de alguma coisa e aí você fica paralisado. Analisa se tá tudo na sua cabeça ou se ele é real, sabe? Porque esse 4 de ouros, ele fala para mim que nem todo esse medo, nem toda essa preocupação é real. Só que por conta de todo esse medo, essa preocupação que você possa estar vivendo na sua vida, seja porque talvez, ó, você vê aqui que tem um corvo falando aqui nas orelhas dele, sabe? Muitas vezes você pode estar comprando ideias de outras pessoas, pode ser rede social, pode ser pessoas à sua volta, e você compra essas ideias e essas ideias te paralisam, entendeu? Te paralisa ao ponto de você se sentir estagnado, mas você precisa usar toda a sua força de vontade, a sua astúcia, a sua energia mental para você, opa, essas ideias não são minhas. Eu não vou me paralisar por causa de que outras pessoas, o que pode estar acontecendo no mundo, não me interessa. Interessa, porque a gente também não pode ser relapso. Mas eu digo assim, não interessa ao ponto de me paralisar, pelo contrário, eu vou seguir forte, firme, porque eu confio, autoconfiança, sabe? Eu confio em mim mesma. Eu vejo a espiritualidade falando para você confiar em si mesmo, em si mesma esse mês de março, tá bom, librianos? Olha, veio completa. Arcanjo Gabriel, olha, falou tudo que precisava para vocês. Mensagem entregue agora é com você, tá bom? Beijos.